Nos meus últimos vídeos eu falei sobre o despertar espiritual e talvez você esteja se perguntando por que a gente adormece em primeiro lugar, por que a gente esquece sobre os níveis da nossa alma quando a gente nasce aqui, nesse formato humano. Se você gostaria de entender melhor sobre o véu do esquecimento, fica antenado, porque eu estarei falando sobre ele hoje. Olá, eu sou Juliana. Se você gosta de crescimento pessoal, principalmente nos tópicos de mente, corpo e alma, então com certeza esse canal é para você. Eu realmente agradeço se você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Vamos falar do véu do esquecimento e, como o nome diz, é um véu que é colocado sobre a gente aqui na Terra que faz com que a gente esqueça toda e qualquer experiência que a gente teve antes de nascer aqui como um ser humano. E também ele impede que a gente consiga ver os outros níveis de realidade, tais quais os mundos astrais. Se você prestar uma atenção especial, você vai perceber que o véu é muito mais fino nas crianças, até mais ou menos 5 anos de idade, e também nas pessoas que estão chegando ao fim da vida delas e estão prestes a cruzar para o outro lado. Existem algumas pesquisas que encontraram evidências de vidas passadas em crianças que conseguem se lembrar das suas experiências anteriores e elas dão detalhes específicos dessas vidas que podem ser verificados. Então, se você quiser, pesquisa no Google crianças que se lembram das vidas passadas e eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar um monte de coisa. Mesmo quando elas não se lembram de nada específico, as crianças contam muitas histórias e algumas vezes acontece que alguns fragmentos dentro dessas histórias são memórias de experiências anteriores, mas a gente acaba tratando como se fosse apenas imaginação. As crianças também conseguem ver através do véu e você pode ver isso acontecendo quando elas conversam sozinhas ou pelo menos parece que elas estão falando sozinhas, quando elas têm um amigo imaginário ou até mesmo quando elas olham para alguém e começam a chorar. E isso provavelmente acontece porque a energia daquela pessoa é bem diferente do tipo de energia que a criança está acostumada. O mesmo acontece com algumas pessoas quando elas estão se preparando para partir. Elas começam a receber visitas de algumas pessoas que já faleceram antes delas, têm conversas inteiras com essas pessoas enquanto elas ainda estão aqui, do lado de cá. Como você vê, é apenas um véu, ele não deleta as suas memórias das suas experiências anteriores antes de nascer aqui. Todas elas estão ainda guardadas na sua mente subconsciente e você tem como ganhar acesso a partes desse tipo de informação usando apenas a sua mente consciente. E agora eu vou explicar como que você pode fazer isso e também vou responder por que a gente precisa esquecer. Se você está tentando entender a sua jornada usando apenas o ponto de vista limitado humano, é como se você estivesse tentando entender um filme inteiro assistindo apenas o trailer. Então, às vezes é importante que você ganhe acesso a essas memórias de experiências passadas, ou pelo menos parte delas, para que você consiga entender melhor as coisas que você está passando na sua vida. E existem algumas maneiras diferentes de fazer isso. A mais óbvia de conseguir esse tipo de informação seria fazer uma sessão de vidas passadas. E existem alguns nomes que são famosos internacionalmente que eu vou mencionar porque eles deixaram alunos no mundo inteiro. Então, se você estiver disposto a tentar uma sessão dessas, certamente você vai conseguir encontrar um bom profissional. Presta atenção nos 3 nomes que eu vou mencionar agora. Eles estão abaixo na descrição para que você possa pesquisar depois. O primeiro, Brian Weiss. Ele ficou famoso pelo livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. O segundo, Michael Newton. Ele desenvolveu uma técnica de hipnose de vida entre vidas e o material dele é incrível. E o terceiro, Dolores Cannon. Eu tive o prazer de ser aluna dela e conhecê-la em pessoa. Ela trabalhou por mais de 40 anos com regressão e ela achou um jeito de contatar o eu maior. Outra maneira de ganhar esse tipo de conhecimento é visitar os registros akáshicos através da meditação. Esse lugar é como se fosse uma livraria no mundo astral que contém os registros de todas as vidas que já foram vividas, inclusive as suas. Existem alguns livros sobre esse assunto e também a internet está cheia de informação sobre os registros akáshicos. Tudo que você precisa fazer é pesquisar um pouquinho e praticar em meditação como que é visitar o lugar. A última maneira que eu vou mencionar sobre como você pode acessar as suas memórias subconscientes de vidas passadas é observando as suas preferências nessa vida mesmo. Embora você não esteja consciente, essas memórias ainda estão lá. Então, se você encontrar algo que é familiar para você de uma existência passada, você vai sentir com certeza.
E isso pode se manifestar como uma conexão especial que você sente em relação a praticamente qualquer coisa. Isso pode incluir um período na história, uma cultura, um país, língua, comida, roupas, música, qualquer coisa que você se sinta naturalmente atraído podem ser indicativos de uma vida passada. O mesmo acontece com as pessoas. Sabe quando você conhece alguém que parece que você conhece ela por uma vida inteira, enquanto outras pessoas você não gosta delas, embora elas não tenham te feito nada? Então, pode estar relacionado com essas memórias no seu subconsciente. Embora você não se lembre aqui, o seu subconsciente reconhece e manda um sinal para que você preste atenção. Você pode usar essas técnicas para se lembrar de pedaços de informações que podem te ajudar na sua jornada, mas dificilmente você se lembrará de tudo. E existem alguns motivos pelos quais a gente se esquece, e eu estarei falando sobre eles agora. Um dos motivos que a gente não se lembra de tudo é porque a nossa consciência não conseguiria lidar com a quantidade de informação sobre a nossa existência inteira no tempo e no espaço que a gente se encontra agora. Esse fenômeno é explicado por uma pessoa e ele é chamado Matías de Stefano. Não se preocupa, tá tudo escrito abaixo para você verificar depois. Ele diz que ele consegue se lembrar de muitas das suas vidas passadas porque ele costumava trabalhar nos registros akáshicos. Então a sua consciência está acostumada a lidar com um monte de informações. Outro motivo que a gente não se lembra é encontrado no material da Dolores Cannon. Ela costumava perguntar para os seus clientes, enquanto eles ainda estavam sob hipnose e ela estava falando com o eu superior, por que a gente não se lembra? Não seria mais fácil? E geralmente a resposta era, mas isso seria como trapacear nas provas. De acordo com essas teorias, a Terra é uma escola e você escolheu passar por todas as provas que você passa durante a sua vida. Então faz sentido não se lembrar, porque se você pudesse ter as respostas para todas as suas perguntas, provavelmente você não aprenderia tudo que você queria com essa experiência aqui. E também, se você pudesse se lembrar de tudo, seria uma distração enorme para as lições que você está focado nessa vida. Seria como ler um livro de história quando você está indo para uma prova de matemática. O último motivo para o véu do esquecimento que eu vou mencionar hoje é encontrado nas teorias de reencarnação também. E diz que seria muito difícil para a gente equilibrar as energias com outras almas com as quais a gente teve experiências negativas no passado se a gente conseguisse se lembrar delas. Coisas horríveis acontecem nesse planeta até o dia de hoje. Então imagina as experiências traumáticas que as almas tiveram quando elas encarnaram aqui 200, 500 ou até mesmo 1000 anos atrás. As energias precisam ser equilibradas e é parte das nossas lições aprender a perdoar e até mesmo amar os nossos inimigos. Agora imagina o quão difícil seria se todo mundo se lembrasse o mal que fizeram uns aos outros nessas experiências passadas. Às vezes já é difícil superar as coisas que acontecem nessa vida. Imagina se a gente conseguisse lembrar de todas as outras. Talvez você esteja se perguntando, mas quando que o véu é removido então? Bom, ele começa a ficar mais fino quando você está prestes a cruzar para o outro lado, para que você possa vê-lo, mas as memórias das suas vidas passadas, de acordo com os livros de hipnose, elas só voltam depois que você terminar a revisão da sua vida do outro lado. Eu tenho mais 2 vídeos sobre espiritualidade que talvez você se interesse. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada por assistir e até mais!